durante vários dias, quando a gente tem a oportunidade de poder conversar com você sobre temas relevantes para o nosso dia a dia e muitas vezes para uma melhor qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Down, uma alteração que atinge cerca de 1 a cada 700 nascimentos aqui no Brasil. Super importante a gente poder falar sobre essa síndrome, uma vez que as pessoas que têm essa síndrome, elas apresentam algumas características próprias que as tornam mais propensas a problemas durante o seu desenvolvimento. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje o Dr. Paulo Pires, ele que é especialista da Academia Brasileira de Otorrinolaringologia Pediátrica e também membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Muitíssimo obrigada, Dr. Paulo, pela sua presença aqui conosco. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Verdade. É muito importante a gente poder falar sobre essa síndrome, uma vez que em muitos momentos as pessoas até tiveram um preconceito, né, com a síndrome de Down. Muitas mães com muito sofrimento na medida em que tem um filho, né, uma filha com a síndrome de Down. O que é a síndrome de Down, doutor? Então, na verdade, assim, vulgarmente falando, né, coloquialmente falando, a síndrome de Down é a trissomia do 21, né? A gente tem... É como se você tivesse, entre aspas, um acidente genético. Você não tem muita causa para isso, mas você tem um cromossomo 21 a mais, que é responsável pelo conjunto de sinais e sintomas que definem a síndrome de Down. Portanto, é efetivamente um problema genético. Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. E a gente estava falando, né? Acho que o senhor já até colocou nessa resposta, mas não tem uma causa específica. É um acidente genético. Não tem uma causa, existem fatores. Porque no passado se dizia muito que é a síndrome que ocorre nas crianças que nascem de mães mais velhas. Isso, não que isso tenha caído por terra, a gente sabe que esse é um fator predisponente, né? Estatisticamente falando, mas não se sabe muito o porquê desse acontecimento. A criança que nasce com síndrome de Down, ela é uma criança menos capaz? É uma criança que tem as suas peculiaridades, né? E essas peculiaridades elas devem ser entendidas num contexto mais amplo, né? É uma criança que pode ter cardiopatia complexa ou não, é uma criança que invariavelmente tem algum grau de hipotonia, é uma criança que tem algum grau de dificuldade de articular os fonemas. Então, dentro da síndrome, eu sempre falo isso aos meus pacientes, a gente também tem que ter cuidado para não colocar todo paciente sindrômico, todo paciente com síndrome de Down no mesmo pote. Porque dentro da síndrome existem pacientes que são diferentes um do outro. E você muitas vezes, entre aspas, estigmatiza aquela criança, até do ponto de vista médico, achando que a criança vai ter necessariamente a característica de um outro paciente com síndrome de Down, e isso não é verdade. Então, a essência da medicina, ela continua sendo você particularizar o seu paciente, independente dele ter uma síndrome ou não. Até porque me parece que existe mais de um tipo de síndrome de Down, né? Apesar de ser essa questão genética, mas existe mais de um tipo de síndrome de Down? Não, existe, a síndrome é uma só, existem características distintas dos pacientes, quer dizer, cada paciente é único no sentido do cuidar. Você usa aquele conceito de síndrome, do conjunto de sinais e sintomas que definem uma doença, a seu favor, para você pesquisar coisas que estatisticamente esse paciente tem mais. Por exemplo, necessariamente o paciente que tem síndrome de Down, ele precisa fazer um ecocardiograma,
que estatisticamente ele tem a prevalência de cardiopatia é maior nesse paciente. Isso não significa que todos sejam cardiopatas, né? Então, assim, dentro da síndrome, particularizar o paciente, porque eles vão variar dentro do mesmo grupo. Perfeito. O senhor já falou aí um tipo de exame que precisa ser feito, mas quais são os exames, de um modo geral, que precisam ser feitos para detectar as dificuldades de uma criança com síndrome de Down? Sempre a avaliação cardiológica, né? A avaliação neurológica ela é muito importante, né? Esses pacientes têm quase sempre uma hipotonia associada, mas na esfera otorrinolaringológica é fundamental, antes de qualquer coisa, antes de um exame complementar, que esse pai e essa mãe levem essa criança para uma boa anamnese, que você possa fazer uma boa anamnese com esse pai, com essa mãe, com esse cuidador, e depois fazer primeiro o exame otorrinolaringológico completo, uma avaliação otoscópica, uma avaliação rinoscópica e uma avaliação da laringe. Muitos precisam fazer um exame que a gente chama nasofaringolaringoscopia flexível, para você avaliar se são portadores de adenoide de amígdala aumentada, se são portadores de outras anomalias congênitas da via aerodigestiva superior. Avaliação auditiva nesses pacientes, logo que nascem, o teste de screening auditivo, que são as otoemissões otoacústicas, um exame que a gente conhece popularmente como teste da orelhinha. Muitos precisam fazer a avaliação auditiva propriamente dita, eventualmente fazer um BERA, que a gente chama, que é um exame que avalia mais especificamente o grau de perda auditiva. Mas, acima de tudo, é um paciente que tem que acompanhar, porque eu costumo dizer que o paciente com síndrome de Down é um paciente muito rico para o otorrinolaringologista, porque ele vai ter problema no ouvido, vai ter ou pode ter problema no ouvido, no nariz, na laringe, e nunca se esquecer também dos problemas de vias aéreas inferiores que esses pacientes têm. Queria dizer, eu estou conversando aqui com o Dr. Paulo Pires, ele que é especialista da Academia Brasileira de Otorrinolaringologia Pediátrica e também membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. E ele está trazendo para a gente informações importantes sobre a síndrome de Down. Uma alteração, né? Uma alteração genética que precisa ser entendida para que a gente possa dar melhor qualidade de vida para as crianças que nascem com essa alteração. Doutor, quais são os cuidados diferenciados que os pais devem ter com crianças portadoras de síndrome de Down? Bem, assim, pormenorizando, então, um pouco a esfera otorrinolaringológica, que acho que fica mais fácil para a gente, né? Perfeito. Primeiro, como eu abordei anteriormente, a consulta com um otorrinolaringologista, sempre, mandatório. Tem que levar o otorrino, isso varia muito do momento, mas a avaliação com o otorrino ela é fundamental. Uma avaliação auditiva, fundamental. Uma avaliação otoscópica, são pacientes que, por exemplo, têm canal auditivo, o conduto auditivo externo mais estreito. São pacientes que, por exemplo, podem ter perda auditiva associada ao que a gente chama de otite com efusão, que é o líquido por trás do tímpano. São pacientes que fazem mais infecção respiratória, podem ter deficiência imunológica ou não. São pacientes que fazendo só um adendo, quando a gente coloca dessa maneira, fica parecendo que todos têm isso. Não necessariamente. Mas a gente precisa olhar, ter esse cuidado, né? São pacientes que podem ter disfagia, né? Alteração para deglutir. São pacientes que têm uma tendência maior, por ter nariz mais entupido, por ficarem mais de boca aberta e serem mais hipotônicos. São pacientes que terem ainda amígdala e adenoide grande. São pacientes que também podem ter a tão famosa hoje apneia do sono, né? A apneia do sono não é uma exclusividade do adulto, né? O ronco não é uma exclusividade do adulto, embora esteja muito em voga hoje com o adulto, mas a criança também tem a apneia do sono e o Down tem todas as características do mundo que facilitam
essa apneia do sono, que é a parada respiratória ao dormir. Perfeito. E a gente sempre tem uma tendência, né? Hoje a gente fala num mundo mais inclusivo, um mundo onde é necessário a gente ter atenção às pessoas diferentes e, com certeza, uma pessoa que tem síndrome de Down, ela é diferente. Na escola, os professores, os amigos, quais são os níveis de cuidado, de atitude que essas pessoas devem ter, que o senhor recomenda que tenham com uma pessoa que tem síndrome de Down? Primeiro assim, a gente dentro da síndrome, eu falo muito isso, eu tenho muito cuidado com isso, para a gente não colocar no mesmo pote todos os pacientes, né, com síndrome de Down, porque senão fica muito simples, muito, eu diria que perigoso você colocar todos os pacientes iguais. O paciente com síndrome de Down, nem todo paciente com síndrome de Down é um cardiopata. Nem todo paciente é um cardiopata com cirurgia corrigida, né? Nem todo paciente vai ter aquela deficiência necessariamente intelectual. Então, eu acho que você, dentro da síndrome, particularizando o paciente por paciente, eu acho que você consegue ajudar esse paciente a ter uma qualidade de vida melhor e ter uma vida o mais próximo do normal possível. Eu acho que essa mensagem, essa ideia que tem que ficar, mas usar a estatística a seu favor. Se eu sei que um paciente com síndrome de Down tem mais risco de apneia do sono, vamos pesquisar isso. Se eu sei que ele tem uma estatística maior para ter estenose congênita da laringe, é importante, por exemplo, quando esse paciente for operar, for fazer anestesia geral, você avisar o anestesista que ele talvez tenha que botar um tubinho menor, de menor calibre, que ele no pós-operatório imediato, ele pode ter um pouco mais de dificuldade para respirar. Então, eu acho que você tem que usar a síndrome a seu favor para você ter informações ricas, inclusive para os seus colegas que trabalham com esse paciente. Perfeito. Durante muito tempo, um dos preconceitos horrorosos que se tinha sobre a síndrome de Down é que seriam pessoas incapazes ou com menor capacidade intelectual, né? Em que medida a síndrome de Down ela pode afetar o intelecto? Olha, assim, o atraso ele pode existir, né? Mas isso não é um conceito universal, obviamente, né? São pessoas que podem e devem ter uma vida normal. É lógico que a história patológica pregressa desse paciente com síndrome de Down, o que aconteceu com ele ao longo da vida dele, também é fundamental para a gente tentar entender como é que é o intelecto dele, né? Se for um paciente, por exemplo, que teve algum sofrimento respiratório importante, numa cirurgia cardíaca, se for um paciente que ficou internado muito tempo no tubo. Então, assim, essa verdade ela não é uma verdade absoluta, né? São pessoas que podem, sim, ter uma vida normal. E aí, chamar a atenção, o otorrino, ele é um especialista fundamental, porque ele, muitas vezes, vai fazer esse paciente respirar melhor cirurgicamente, vai fazer esse paciente dormir com uma qualidade de sono melhor, vai fazer esse paciente escutar melhor. Imagine um paciente com síndrome de Down que tem um atraso porque está escutando mal, né? Porque tem líquido por trás do tímpano. O que você faz? Você faz uma intervenção cirúrgica, que é uma colocação de um tubo de ventilação, que é uma cirurgia day clinic, que a gente chama de otorrino, e você transforma uma perda auditiva numa audição normal. É lógico que esse paciente vai para a escola melhor, ele vai conseguir se desenvolver adequadamente. Então, o otorrino, ele é, sim, um especialista central na melhora de qualidade de vida desses pacientes. Estamos conversando com o Dr. Paulo Pires, especialista aqui em otorrinolaringologia pediátrica e que outros especialistas, doutor, eles devem acompanhar também um paciente portador de síndrome de Down? Olha, necessariamente o paciente com síndrome de Down, por ter o diagnóstico no período neonatal, assim, é fundamental um pediatra,
O pediatra é aquele colega que vai centralizar as atenções do paciente, né? Digamos assim, coloquialmente falando, ele que vai fazer a bola rolar, né? O otorrino, ele vê muito os pacientes com síndrome de Down, mas o pediatra ele é fundamental nessa história, né? Inclusive, hoje a gente tem N profissionais que fazem ambulatório. Eu tenho colegas aqui no Rio de Janeiro que têm ambulatório de síndrome de Down. E é interessante a anamnese, né, que o médico fala, a anamnese, aquela entrevista que eles fazem com as mães e pais. Eu brinco até com as meninas, são 10, 15 páginas, é uma coisa impressionante. Então, mas o especialista generalista, no caso, pediatra, é fundamental. A avaliação cardiológica, o cardiopediatra é fundamental. O otorrino, como eu disse, né? O geneticista é aquele colega que faz o diagnóstico, né? Ele é o paciente que ajuda naquele início. E neurologista é muito importante, mas, assim, deixar a mensagem, a ideia de que você tem que ver o paciente, nas suas especialidades, mas lembrar que esse paciente é um paciente que tem que ser visto de maneira geral. Uma criança ou um indivíduo que ele tenha alguma deficiência auditiva, ele vai ter dificuldades na escola, vai ter dificuldades de aprendizagem, né? Vai ter uma série de dificuldades. Então, precisará de atenção, precisará de cuidados especiais para ter um desenvolvimento normal, não é mesmo? Não tenha dúvida que, assim, aí entra a visão também multidisciplinar desse paciente. Esse paciente não é um paciente que precisa somente de cuidado médico, né? Ele precisa, muitas vezes, de fisioterapeuta, ele precisa de fono, ele precisa de um bom trabalho pedagógico na escola, né? Que ajude a não segregar esse paciente, né? Então, ele é um paciente que precisa, de fato, de um cuidado multidisciplinar, né? É muito importante isso. Perfeito, perfeito. Eu acho que um outro profissional que é muito importante para uma pessoa com essa síndrome é o psicólogo, né? Exatamente para ajudar no tratamento, na autoestima e na compreensão de que é uma criança, uma pessoa normal. Dentro vamos dizer assim, dos preconceitos estabelecidos, uma pessoa que tem síndrome de Down, claro, o senhor já falou, pode ter uma vida normal, pode casar, pode ter filhos, não é? Não tem nenhum comprometimento nesses aspectos. Mas uma pessoa que tem síndrome de Down, qual é a chance dela ter filhos com a mesma situação? Eu te diria que essa informação estatística eu não tenho. Não tenho essa informação estatística, porque isso é uma informação muito do geneticista. Mas como é um acidente genético, eu não tenho essa informação precisa para te dar. Mas a gente tem que bater na tecla que podem casar, sim, podem ter uma vida normal, lógico, dentro das peculiaridades de cada um. Perfeito. O senhor também já colocou que a propensão, mulheres que engravidam com idade mais avançada, elas têm mais chance, né, de ter uma criança com essa questão genética. Existem outros fatores que podem aumentar a chance da síndrome de Down? Assim, conhecidas propriamente ditas, não. Assim, antigamente se dizia muito isso, que era um problema da idade materna avançada, né? A gente sabe que a idade paterna avançada, ela está associada a outras síndromes, né? Não síndrome de Down. Então, existem doenças, síndromes que estão associadas a uma idade paterna avançada. Mas a síndrome de Down fica com esse... Não exclusivamente, a mãe é mais velha, necessariamente vai ter, e a mãe mais nova não pode ter. Não existe essa verdade absoluta na nossa medicina. Perfeito. Doutor Paulo Pires, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso programa,
e eu gostaria de deixar esse tempo aberto para o senhor, para a sua mensagem final, a sua recomendação final para o nosso telespectador. Bem, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo amável convite, agradecer muito a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, orgulho de fazer parte desse time, uma associação que cresce não só em número, né, mas cresce também em qualidade dos seus profissionais. Chamar a atenção, se eu pudesse deixar uma mensagem final, eu brinco sempre com os meus pacientes, com as minhas mães e pais que têm pacientes com síndrome de Down. O paciente com síndrome de Down é um paciente que o otorrino gosta muito de atender, porque é um paciente muito rico em possíveis problemas otorrinolaringológicos. Então, quem milita, por exemplo, na otologia, gosta de atender paciente com Down. Quem milita na área de sono e medicina do sono gosta também. Quem milita na rinologia gosta também. Eu, particularmente, faço muito a parte de viária pediátrica, que é algo relativamente novo nos pacientes com síndrome de Down. Então, eu chamo muita atenção do seguinte contexto. A criança com síndrome de Down não é uma criança que somente tem amígdala e adenoide grande. A gente precisa entender que muitas dessas crianças vão ter malformação de via aerodigestiva inferior e vão precisar fazer broncoscopia. A gente não deve se esquecer jamais disso, que as crianças podem ter estenose de laringe, estenose de traqueia, fístula traqueosofágica e merecem uma avaliação da via aérea inferior. É um recado que eu queria deixar para o colega, acima de tudo, que pode estar me assistindo aí. Perfeito. E aí a gente faz o nosso papel de informar, né? O senhor está trazendo informações preciosas, cuidados muito relevantes e a importância de se cuidar da criança desde a infância da criança com a síndrome de Down, para garantir que ela tenha uma vida futura mais saudável e um desenvolvimento normal, né? Agora, quem nos ouve tem o papel de pegar essas informações e colocá-las na prática para que possa proteger e cuidar dessas crianças, não é mesmo? Muitíssimo obrigada, Dr. Paulo Pires, pela sua presença conosco hoje. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.